agradecer aqui a presença de todos os que estão aqui até o momento. Eu estava bem nervoso e como deu uma esvaziada, eu fiquei menos nervoso. Até nesse ponto de vista, acho que foi benéfico para mim. Mas eu prometo que vou ser bem breve, apesar de ter pontos aqui que eu teria que perder horas comentando, mas minha intenção aqui é dar uma opção ao que vocês recebem da mídia, é uma forma de contestar, de questionar e dar direção para que vocês caminhem com os seus próprios pés. Tá? Primeiramente, gostaria de agradecer a Vivian, que comprou essa ideia minha de tentar trazer para cá um assunto que está tão em voga, mas que não é discutido, num evento onde a gente recebeu ontem e hoje pessoas com carreiras acadêmicas gigantescas. Ela abriu essa oportunidade para mim, que sou apenas um graduando, pesquisador na área, pretendo continuar. A minha monografia pretendo fazer sobre os malês, sobre como se deu essa dissolução da religião islâmica no Brasil, que se chega até hoje como estranha, né? Em segundo lugar, queria agradecer o DCE, o Juan, o Rômulo, que levaram essa ideia até ela, e contar um pouco da história de como surgiu esse interesse. Parece que tem um grupo do WhatsApp, e dentro desse grupo surgiu uma opinião um pouco controversa sobre o Islã. E isso acendeu uma luz vermelha em mim, porque eu vejo que aqui na faculdade a gente costuma se posicionar contra muitas coisas que vêm do senso comum, porém, quando o assunto é o Islã, a gente recebe muito bem o que vem do senso comum, não questionamos, repetimos discursos que vêm lá de fora, sem ao menos parar para pensar, principalmente a gente como alunos de história. Me acendeu essa luz vermelha, não querendo ver a pessoa como uma pessoa negativa, uma pessoa intolerante, mas qual foi a motivação que levou aquela pessoa a repetir esse discurso sem nem pensar? Eu acho que eu vou convidar todo mundo a justamente pensar essa questão. Não estar acusando ninguém de intolerante, preconceituoso, mas sim por que é repetido esses discursos sem nem ao menos a gente questionar. Se isso acontece aqui dentro da academia, imagine fora dela. Imagine nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Eu vivo isso todo dia. A primeira coisa que eu escuto quando eu falo que sou muçulmano, e eu sou desde 2012, primeiro, a primeira coisa sobre explodir alguém, né? E que bem, não vou nem comentar. E outra pergunta engraçada também, mas sua família é de lá? Eu pergunto, de lá onde? Caberia alguém perguntar a algum cristão aqui se vocês são da Europa, por exemplo? Eu acho que não cabe. Mas por que tem essa ignorância? Então, vou pedir para vocês pararem para pensar justamente no porquê que acontece esse tipo de coisa. Estendendo aqui o agradecimento, eu queria agradecer ao Fatih, o senhor Serdal, que se dispuseram lá do CCBT para vir aqui para a gente, o Cláudio veio de São Paulo, e sobretudo um professor que tem me orientado muito, não é aqui da instituição, é o professor Murilo Sebe, ele é vice-diretor, já veio aqui, é vice-diretor do Instituto de História lá da UFRJ. Eu fiz uma disciplina lá, como ouvinte mesmo, em busca de conhecimento, sobre o Oriente Médio contemporâneo. Então, assuntos que eu vou abordar hoje aqui foram abordados lá durante 6 meses, e eu vou tentar passar aqui 20 minutos para vocês, questões assim que deveriam ser mais questionadas, mas como eu sou aqui da faculdade, estou aberto ao diálogo de todo mundo, vou deixar algumas dicas bibliográficas aqui, quem quiser pesquisar mais, sobre umas opções diferentes do tradicional, que a gente está acostumado na academia, tá? E vamos lá. Abre aí, tá na área de trabalho aqui. Não, tem uma outra parte, tem que fechar. Tá na área de trabalho. Só da este. Isso. Fecha aí. Ali, ó. Ciclo de debate, onde você fechou o cabeção. Tem alguém de combate aí? A nova pasta, eu acho que tá. Aí, vê se não é isso aí. Não tô conseguindo ler aqui. Aí, ó. Ciclo de debate. Esse aí, Nem abri, mano.
Tá complicado, hein? Agora clica ali embaixo, aí, tá, caramba. Aí, queria iniciar apresentando para vocês um conceito que foi um professor aqui da casa, que eu acho que não está presente aqui, foi o Flávio Pimentel, um professor que marcou minha vida acadêmica, eu acho que abriu bem mais a minha visão que eu tenho de mundo hoje. Ele é um professor que trabalha na área de filosofia. Queria apresentar para vocês o esclarecimento, como tem um texto do Immanuel Kant. Ele foi um pensador da Prússia do século XVII, foi influenciado por Descartes, Locke, Rousseau e Voltaire. Ele acabou futuramente influenciando aí Hegel, Nietzsche, até Marx. Então acho que é interessante a gente parar para pensar sobre o que ele conceituou como esclarecimento, para que a gente use esse esclarecimento em prol do Islã, em prol do conhecimento sobre o Oriente Médio. Pode passar aí, próximo. Ele define que o esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, pelo qual ele próprio é responsável. Ou seja, eu mesmo tenho que decidir sair dessa minoridade. E a minoridade que ele prega, que ele conceitua ali, é quando o ser humano precisa de que outro, que ele considera superior, raciocine e pense por ele. E ele repita esse discurso já feito por outro anterior. Ou seja, quando a gente vê o Oriente Médio, o que a gente mais vê, o Oriente Médio e o Islã, o que a gente mais vê, costumeiramente, é justamente essa minoridade. A minoridade de percepção, essa minoridade, às vezes, como opção. E eu acho que, a partir de hoje, quem está aqui presente, e está sendo apresentada uma outra visão, e optar por escolher a que está sendo repetida pela mídia, é uma opção. Acho que vocês têm que ter ciência disso, que é ignorar. A ignorância também é uma opção. Se você opta por ser ignorante, aí é um pouquinho mais complicado. Pode passar. Ele diz que alguns motivos que são elencados por ele para que essa pessoa se mantenha na minoridade. A primeira é a preguiça, porque pensar de fato é um processo que demanda um pouco de energia. O segundo ponto é a covardia, ou seja, já que está sendo imposto para mim esses conceitos já estão pré-firmados, eu não vou contra ele. O terceiro é o comodismo, que está internamente ligado ali à preguiça, ou seja, é muito mais cômodo aceitar uma ideia já pré-feita do que eu mesmo questioná-la. Então eu vou aceitar e vamos que vamos. E ele diz que é difícil a pessoa se libertar sozinha dessa minoridade. Ela precisa sim da ajuda de algumas pessoas, e eu tento me mostrar aqui como um auxiliar nessa procura pela saída da minoridade de todo mundo aqui na faculdade, com relação ao assunto do Islã e do Oriente Médio. Bem, eu escolhi um texto do Eduardo Said. Eduardo Said, ele é um professor, ele faleceu, ele era um professor da Universidade de Harvard, ganhou vários prêmios com os livros dele, e ele trata muito dos assuntos sobre o Oriente Médio, sobre o Islã, porque ele é um palestino. Ele é um palestino egípcio, foi militante pela causa palestina durante muito tempo, e ele apresenta sempre uma visão diferente, uma visão nova, uma releitura sobre algumas questões que a gente repete, que a gente afirma e tal. Ele é formado em literatura comparada, então ele vai pegar, a metodologia dele vai estar sempre voltada para o lado da produção cultural escrita, então ele pega obras e compara uma com a outra, para tentar provar a visão que ele tem sobre o orientalismo. E eu resolvi elencar esse livro dele, o Orientalismo, para a gente começar a jornada. Pode ir. Dentro do livro Orientalismo, Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Acho que o título mesmo já dá uma dica do que seria, né? Tem aí uma necessidade sim do Ocidente ter o outro como inferior, para tentar esconder suas falhas. Isso aí é visto desde o século XIX, segundo esse livro do Orientalismo, com algumas produções acadêmicas, produções culturais, de que o Ocidente é superior, ou seja, todas as qualidades negativas que o Ocidente não consegue observar nele, ele imputa ao outro. E quando eu digo o outro, não é só o Oriente Médio. Quando eu digo outro, eu digo a África também. Então, se você pegar alguns textos do século XIX, quando trata
dessa parte do continente e da África é sim, é que eles são inferiores e por isso devem ser colonizados. Acho que quem está estudando história aqui está vendo a afirmação do liberalismo, viu na época do imperialista, você vai ver isso na Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, ou seja, a expansão colonial, a expansão imperialista sempre vê o diferente como inferior e que deve ser dominado e que deve ser, sim, tutelado sobre quem tem mais capacidade para fazer isso. Tem um resuminho ali que o Murilo fez num artigo, e eu separei ali. Ele diz que o orientalismo pode ser entendido como todas as práticas que contribuíram e contribuem para fazer do Oriente a reprodução de uma série de imagens que o Ocidente não reconhece em si mesmo, transformando o oriental em um depósito de representações negativas em oposição à imagem positiva e valorizada da ocidental. É justamente aquilo que eu falei. Segundo o livro do Eduardo Said, ele vem mostrando diversas obras onde essa visão inferior do oriental é posta assim às claras. Pode passar. Ele separa ali que a manifestação do orientalismo em 3 áreas. A primeira como a manifestação como tradição acadêmica, como produção intelectual sobre o Oriente e a instituição organizada do imperialismo europeu. Eu peguei alguns exemplos de cada uma dessas, mas eu vou focar mais na parte da produção cultural. Tá ok? Pode ir. Aqui ficou meio esquisito ali, mas essa é um livro recente, é um livro que causou uma comoção muito grande no mundo árabe, é O Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial. Em breve resumo, né, eu poderia dizer que o autor ele afirma que todos os conflitos advêm da estranheza que o Islã tem com o cristianismo, ou seja, aqueles conflitos que acontecem no Oriente Médio advêm dessa estranheza e da falta de capacidade que o Islã tem em conviver com o diferente, em superar as suas diferenças, seja entre eles ou seja os outros. E ele aponta aí que depois do fim da União Soviética, se terminou o inimigo em comum que ambos tinham, tanto o Islã quanto o Ocidente. Então terminou ali o inimigo comum que eles tinham, partiu-se para o embate direto. Isso é recente, isso é representado por um acadêmico respeitado, é comprado por muitos representantes políticos americanos e ocidentais como um todo e repetidos aí livremente. Pode passar, eu vou tentar ser rápido. Eu peguei um bem recente, esse livro foi lançado em 2004, mas teve uma repercussão mais recente depois dos atentados, né? Ali diz O Mundo Muçulmano. A capa do livro, aqui não está dando para ver, mas é uma mulher de burca. Sim. Eu acho que quando o autor escolhe isso como capa, ele já escolheu uma direção da narrativa. Não interessa nem... Você pode passar na livraria e não vai comprar o livro, mas você já vai associar aquilo ali ao mundo muçulmano. Eu não consigo ver nada de positivo vendo uma mulher de burca. E isso é um costume de uma parcela ínfima dos muçulmanos. Mesmo que você não leia, mesmo que você não pense nem em comprar o livro, você está indiretamente sendo exposto a uma visão já pré-concebida do que é o muçulmano. E ali você vai ver atraso, porque se a mulher tem que se vestir daquela forma ali, ela não é vista como igual. E isso é um pensamento atrasado. Se você, por um acaso, digamos que você tenha o ímpeto e compre esse livro, você vai ler ali 70% do livro tratando apenas sobre o terrorismo. Mesmo que não haja mentira ali, mesmo que seja tudo verdade, que de fato não tem nada de mentira ali. Quando o autor ele opta por tratar o mundo muçulmano em 70% de conflito, ele já se posicionou. E essa é a posição que a mídia passa todo dia pra gente. Eu desafio a todos vocês a abrirem hoje na internet os sites dos maiores produtores de mídia e verem algo que não seja conflito e que não seja violência ligado ao Oriente Médio. Isso tudo se passa agora, no tempo presente. Então, essa produção cultural é presente, é atual. É apenas eu vejo como uma repetição
de costumes desde lá do século XIX e que vem surtindo um efeito, vem surtindo frutos. Pode passar. Eu escolhi um desenho que foi trabalhado na nossa aula lá também, é o Aladdin. O Aladdin é de 1993. Nessa época, aí, contextualizando, a Disney passava por dificuldades econômicas, um decréscimo de arrecadação, e se pensou aí em algum produto que pudesse ser consumido por todo mundo, inclusive o mundo do Oriente Médio. Então foi escolhido aí um dos contos inseridos no Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites é uma história originariamente árabe, está dentro da cultura árabe, todo mundo lá conhece, onde Sherazade ela consegue ludibriar um rei que, após ter sido traído, tinha decidido a sempre dormir com uma mulher diferente, no final da noite matar essa mulher para nunca mais ser traído, e ela consegue ludibriar ele contando histórias. Então, quando a história chega no ápice, ela para de contar. Ela fala, amanhã eu continuo a história. E assim se passaram 1001 noites. Ela se casa com esse rei, que já tinha, nesse meio de 1001 noites, eles já tinham tido 3 filhos, e ela se casa. Foi pescada ali a história do Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, e deu muito certo. Deu muito certo. Mas só que esse desenho ele tem algumas particularidades, eu não escolhi ele à toa. Vou apresentar agora mais à frente. Pode passar. Volta um pouquinho só para eu falar o tamanho que deu. Mais um pouquinho. Teve um investimento nesse desenho de 28 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, ele faturou 217 milhões e no mundo inteiro, 504 milhões. Então, se uma produção cultural desse tamanho alcançou o mundo inteiro, inclusive na Índia, tiveram que alterar um pedaço do desenho e tal, se esse produto cultural foi exposto a tantas partes aí do mundo, cabe a gente pensar o que foi exposto a essa juventude, a essa infância, a essa cultura como um todo. Pode passar. Eu peguei um pedaço de um artigo do Henri Giraud. É um cara que trabalha na área de educação, um professor também da universidade lá nos Estados Unidos. Separei até aqui os detalhes deles, mas não vem. Inclusive, ele pensa sempre em educação, ele se alinha muito com a ideia do Paulo Freire, inclusive, cita ele nas suas obras. E ele fez nesse artigo, ele trata da disneyificação da juventude, da infância, que seja. Ou seja, como a Disney consegue, através dos seus produtos, importar a cultura americana, ocidental, para outros locais. Tá? Nesse artigo que ele foi escrever, ele perguntou para os produtores da Disney em quem tinha sido inspirado os traços do Aladdin e da Jasmine. O Aladdin foi inspirado nos traços do Tom Cruise, que naquela época era um astro hollywoodiano, e a Jasmine, outra atriz americana. O estranho, o estranheza que já causa é que é uma história árabe, totalmente árabe, porém os mocinhos têm que ser retratados como ocidentais. Acho que cabe a gente pensar o porquê disso. Por que o árabe não pode ser um mocinho e sim eu tenho que ser? Ao meu ver, é apenas uma demonstração, sim, do orientalismo. De fato, as qualidades positivas não podem ser percebidas no outro e sim em mim mesmo, ou seja, na minha sociedade. E eu separei alguns personagens aqui para detalhar bem como foi trabalhada essa questão no desenho. Pode passar. Ali o Tom Cruise, como Aladdin, um árabe, né? Você vê? Aladdin, Tom Cruise realmente parece muito com árabe. A Jasmine era Jennifer Connelly, então os traços dos mocinhos. E do outro lado aqui, o vilão é o Jafar. Quem viu o desenho, ou quem puder pesquisar na internet, não está dando para ver melhor, o Jafar tem todos os traços árabes aumentados. Então aquele nariz mais pronunciado, o queixo, a barba, retrata muito bem o árabe. E os soldados vilões também têm todos os traços árabes. Então aí já passa também uma representação do que é o orientalismo. A gente tem que entender também que aí foi logo após a Guerra Fria,
você tinha ali alguns embates que já não existiam mais, então precisava sim de um outro inimigo, e o Oriente foi contemplado com essa nova característica. Pode passar. O sultão era outro personagem com traços árabes. Se você ver o desenho, ele vai ser o preguiçoso, o que é facilmente ludibriado, ou seja, mais características negativas imputadas ao povo árabe. E o gênio é visto como exótico, diferente, e sempre aparece para trazer o ar de ridículo no ambiente, ridicularizar nos extremos que ele faz ali. O engraçado é que os gênios, os djinns, na cultura islâmica, nada tem a ver com isso. Se você for parar para pesquisar e saber como é o djinn, o que seria um djinn na cosmologia muçulmana, nada tem a ver com um cara azul. Eles seriam aí de uma natureza espiritual também, que tem poderes, mas que não tem essas formas aí. Enfim, pode passar. Acabou não? Volta. Aí é um vídeo, dá um play nesse vídeo. Essa música que eu vou botar pra vocês rapidinho é a música do desenho Noite da Arábia. Tá com a legenda ali, música curta. Em um lugar onde sempre se vê uma caravana passar, vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é barba do nosso lar. Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste, seu cabelo quer descansar. Pode vir e pular no tapete do mar, noite árabe vai chegar. A noite da Arábia e o dia também é sempre tão quente que faz com que a gente se sinta também. Bem, preciso ainda comentar, lugar onde se cortam as gargantas, tem orgias, ou seja, olha como é retratado o Oriente. Desde o século XIX vem se passando até hoje. E isso era passado para crianças. Essa geração que eu vejo hoje aqui, que compõe a minha, tem essa visão do Oriente. Eu mesmo tinha um pouco disso. Eu acho que dentro da academia aqui é inadmissível que a gente repita esse tipo de discurso. Pode passar. E como sempre, se tem o Islã como tema de alguma conversa que seja, o terrorismo vai ser sempre associado a ele. Se você pensa terrorismo hoje, você vai sempre pensar no Islã. Você não consegue separar uma coisa da outra. O terrorismo sempre vai te remeter a um muçulmano gritando Allahu Akbar e se explodindo. Isso porque é passado todo dia na mídia. Pode pensar. Eu botei ali o conceito de terrorismo como um ponto de interrogação, que de fato não há. Não se existe um consenso, inclusive em 2015 teve uma discussão aqui no judiciário brasileiro do que seria o crime de terrorismo. Não se chegou a resposta alguma. Porque quando você conceitua o terrorismo, você entra em várias questões que poderiam aí abordar algumas atitudes de alguns governos como atitudes terroristas. Então cada sociedade tem o seu conceito de terrorismo, e o conceito de terrorismo hoje, em minha análise, e de vários estudiosos da área, a minha visão se coaduna bastante com a visão de Saleh Nasser, que é um pesquisador da FGV, com a visão de Murilo Sebi, que é um professor da UFRJ, de que o terrorismo está intimamente ligado à agenda política do que aquela comunidade está inserida. Ou seja, os interesses políticos que definem o que é o terrorismo e o que não é. Nós somos brasileiros, na época da ditadura, o comunista era terrorista. Se você pensasse contra o regime, você também era terrorista.
E isso é repetido também pelas potências ocidentais até hoje. Pode passar. Aí eu consegui um conceito de terrorismo que o Conselho de Segurança da ONU deu em 2004. Ele afirmou ali que ato terrorista seria qualquer ato que tenda a produzir a morte ou ferir gravemente civis não combatentes com o propósito de intimidar uma população ou obrigar um governo ou organização internacional a fazer ou deixar de fazer algo. Eu preciso informar vocês que os Estados Unidos e Israel não aceitaram essa definição, e vou dizer o porquê. Pode passar. Não sei, não precisa ser nenhum estudante de história, nem ter grande conhecimento acadêmico para voltar um pouquinho no tempo e parar para pensar o que os Estados Unidos fez em 1945 com Hiroshima e Nagasaki. Ali a gente teve pelo menos 70% dos que foram mortos eram civis e inocentes. A justificativa para esse massacre seria preservar as vidas dos soldados americanos. E isso não é visto como terrorismo. De forma alguma. Você pode abrir os livros didáticos, sempre que for tocado, às vezes notinha de rodapé, um quadradinho pequenininho, terrorismo é sempre associado a atitudes de muçulmanos radicais, que eu também não sou a favor, não tem como, são assassinos. Eu vi um documentário no History que explicou o que os Estados Unidos fez após esses ataques. E, para minha surpresa, eles enviaram muitos médicos lá para o Japão após o ataque e não foram para cuidar dos feridos. Foram para pesquisar como a radiação estava afetando o corpo das pessoas. E tem relatos de pessoas, acho que aí a importância da história oral, dos relatos das próprias pessoas que viveram naquela época, a gente consegue perceber bem. Tem uma das mulheres, já senhoras bem velhinhas, que ela retrata que ela tinha 12 anos na época e tinha que ficar nua para os médicos examinarem ela todo dia. Ela conta daquela angústia que passou e tal. Então a gente tem um governo que propicia esse tipo de coisa, porém com a sua propaganda, hoje em dia, pouco se discute sobre isso e realmente a história é escrita pelos vencedores, está aí a prova. Eu separei outro exemplo ali, mais atual ainda, mais recente, foi a última empreitada violenta de Israel sobre a Palestina em 2008 e 2009, durou 22 dias, teve 1.417 vítimas. Dessas 1.417, 928 eram civis, 773 mulheres e crianças, e 257 pessoas menores de 16 anos. 235 policiais, 236 combatentes. Bem, não vejo muito o que se comentar sobre isso quando se matam inocentes. 20 mil casas, fábricas e propriedades foram destruídas e até hoje tem 1.800 crianças que precisam de tratamento até hoje lá. Nada disso é visto como terrorismo no mundo atual. Infelizmente, a gente só vê o terrorismo associado ao Islã e ao Oriente Médio e atos que têm cunho religioso. Eu afirmo, e tenho como afirmar, tenho por que afirmar, porque eu leio e pesquiso muito sobre o assunto. Esse pouquinho de livro aqui foi o que eu li só para fazer essa palestra, mas eu estudo sempre, leio muito, tenho várias dicas e várias visões sobre o assunto. Eu acho que a gente tem que parar para pensar, cara, sobre esse tipo de coisa antes de acusar qualquer um de terrorismo, de terrorista, ou de associar diretamente uma sociedade inteira como terrorista, ou repetir o discurso, como eu ouvi, né, do colega da faculdade, no fatídico dia aí no grupo, de que o terrorismo é sim legalizado pelo Islã e todos que seguem essa religião assinam embaixo, ou se não assinam, concordam. Essa é uma opinião que foi ouvida dentro de uma academia de um estudante de história. Se isso é repetido por um estudante de história, o que a gente pode esperar lá de fora? A repetição desse tipo de discurso ocasionam cenas de violência extremas. Ano passado, saiu uma reportagem no Extra, em que a violência contra os muçulmanos aumentaram 1.018% após os ataques.
Eu acho que apresentar uma forma diferente de se pensar sobre o caso é a obrigação que todo muçulmano tem e que toda pessoa comprometida com o bem-estar da sociedade deve ter. Pode passar. Aqui eu botei outro exemplo de produção cultural, onde no filme Rambo 3, o Rambo ele era associado e era apoiado pelos talibãs. Por que e os talibãs eram vistos como guerreiros da liberdade nesse filme? O porquê? Houve uma guerra entre Afeganistão e a União Soviética. E esse filme veio justamente nessa época. Os Estados Unidos apoiaram os talibãs na luta contra a União Soviética, em plena Guerra Fria. Não é novidade para ninguém, que é um assunto já até um pouco esgotado, de que desses talibãs estava Osama Bin Laden e que futuramente se voltou contra o próprio Estados Unidos. Tem uma frase que se repete em quem estuda ciência política e direito internacional, que diz que o Ocidente, os Estados Unidos, ele cria monstros para combater monstruosidades e depois não consegue controlar esse monstro que ele próprio criou. Isso a gente pode ver hoje em dia, esse tipo de discurso, quando a gente fala da Síria. Vamos chegar um pouquinho mais lá na frente sobre a Síria. Prometo que já estou acabando, não vou segurar vocês por muito tempo. Pode ir. Volta lá, rapidinho. Outro ponto interessante para definir aí o que define ou não o que é terrorista e o que não é terrorista é justamente a agenda política do Ocidente. Em 2015, o Senado dos Estados Unidos, por James Clapper, que é o diretor de inteligência nacional, retirou da lista de ameaças terroristas o Irã e o Hezbollah. Bem, em 2000, na época do governo George W. Bush, ele afirmou que o Irã era o mal do mundo. E o ano passado o Irã deixou de ser o mal do mundo. Estranhamente, na mesma época que o Irã e o Hezbollah se posicionaram contra o Estado Islâmico. Ou seja, o que mudou no Irã daquela época para cá? Nada. O que mudou no Hezbollah, que é um partido paramilitar que defende a não existência de Israel, e eu acho que a gente deveria tocar na questão palestina, mas eu não vou ter tempo e eu acharia uma injustiça, uma falta de respeito com o povo palestino eu abordar uma questão tão complexa em 5 minutos. Existem pessoas morrendo lá, eu tenho que ter respeito por elas. Mas eu deixo uma dica de uma bibliografia alternativa ao que se tem escrito até hoje pelo Ocidente sobre a questão palestina, que é um livro de Eduardo Said, chamado A Questão Palestina. Então você vai ver um pouquinho do lado palestino nesse livro. Eu deixo outra dica também de documentário, quem quiser eu passo, que é um documentário Lágrimas de Gaza, que conta a história de 3 jovens que lá vivem em plena intervenção militar israelense. Ou seja, quem define o que é terrorista ou não, o que define não é razão religiosa, não é crença, nem sectarismo, sunitas e xiitas, e sim todo o interesse político que gira em torno dessas questões. Pode passar. Eu escolhi o Estado Islâmico para a gente passar rapidamente sobre o que seria, eu botei até entre aspas, porque o Estado Islâmico não é um Estado, obviamente não é, e muito menos é islâmico, porque contraria tudo que o Cláudio falou aqui. Se aquilo tudo que o Cláudio falou é verdade, o Estado Islâmico não pode ser visto como islâmico. Eles se baseiam no ideário wahhabista, o Cláudio teve que passar rápido, não explicou, mas seria, em resumo, em breve resumo, os wahhabis afirmam que eles estariam em busca de uma radicalização, mas no sentido de buscar a raiz da religião, a pureza da religião, quando de fato eu consigo analisar que tudo o que eles afirmam, tudo o que eles pregam está indo totalmente contra a raiz do Alcorão e tentam rememorar a época do profeta Muhammad. Isso é o que eles afirmam. Teve origem na Al-Qaeda,
do Iraque. Após a morte de al-Zarqawi, apareceu aí o nosso querido al-Baghdad, que se auto-intitulou califa, e ele ganhou força quando ele partiu do Iraque para combater na Síria. E essa partida dos terroristas, dos radicais do Estado Islâmico para a Síria, ela foi facilitada e permitida por todo o Ocidente. Inclusive, há relatos sobre a Turquia, que permitia livre acesso, permitia treinamento ali. Ou seja, deixa eles passarem, que eles vão combater na Síria, e a questão da Síria é uma questão muito emblemática, eu acho que é muito política, eu consigo ver um viés ali de hegemonia e contra-hegemonia no Oriente Médio. Eu acho que os únicos países que se posicionavam contra a formação de Israel e os interesses ocidentais eram o Irã, a Síria e o Líbano. Viu-se aí uma possibilidade de desestruturar a Síria, que é o que propiciava aí o maior aporte para esse pessoal que era contra a formação de Israel. A Síria, ela era um país multicultural, onde todas as diferenças eram aceitas. Você vai ter diversas religiões convivendo normalmente. E o Ocidente acusou o Bashar al-Assad de ser um ditador. Também tenho minhas críticas com relação ao governo, que de fato era autoritário. Porém, eu vejo que nenhuma sociedade, nenhuma instituição pode interferir em problemas políticos internos. E isso que os Estados Unidos faz, durante todos os anos 2000, a gente vem observando muito isso. Seria uma guerra de procuração, ou seja, eu não preciso mais invadir para causar desestabilidade e impor os meus interesses. Então, ali na Síria hoje, mesmo após os atentados, mesmo após ter morrido pessoas inocentes no continente europeu, a discussão ainda é se Bashar al-Assad fica ou ele não fica, e não se é combatido o Estado Islâmico. É feito isso muito mediaticamente e tal, mas eu vou deixar bem claro, no meu ponto de vista e de pesquisadores contemporâneos e atuais sobre o assunto. Pode passar. Volta. Para se combater o Estado Islâmico, foi formada uma coalizão militar que conta com mais de 40 países, entre eles a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. O contingente militar dos Estados Unidos, ele consta hoje de 1.369.532 militares. Um contingente do Estado Islâmico, segundo a CIA, entre 20 e 30 mil, porque não se tem como se ter uma informação precisa sobre o que acontece nos territórios controlados por eles. Segundo uma ONG, que seria o Observatório Sírio de Direitos Humanos, teria perto aí de 50 mil combatentes só na Síria. E, segundo um jornalista que se propõe a pesquisar, diz que, no geral, teriam aí aproximadamente 200 mil soldados. Eu acho que só os números aí já levam a gente a pensar que, se de fato Estados Unidos, Inglaterra e França quisessem, de fato, terminar com o Estado Islâmico, o teria feito. O que eu consigo observar é que esse embate do Estado Islâmico e a Síria, a questão da Síria, seria usada pelo Ocidente como enfraquecimento do governo, que ele quer ver deposto. Então, se tem ali um mise-en-scène de que está sendo combatido o Estado Islâmico, mas não está sendo, eles querem que isso desestruture, sim, o governo e que seja deposto, e que depois a gente vê o que vai rolar. Saleh Nasser, ele fala que parece que o Ocidente está esperando um novo Sykes-Picot, ou seja, vamos esperar essa poeira baixar, eles brigam, a gente divide novamente o continente e cada um fica com sua porção, porque na minha visão ocidental, na minha visão orientalista, esse povo ainda não sabe conviver. É uma questão, alguns discursos que são repetidos, é uma questão milenar, não tem como ter paz naquele local.
E se a gente fazer uma pesquisa rápida no Google e pesquisar como era a Palestina antes do movimento sionista instituir a criação de Israel, você vai ver judeus e palestinos vivendo um do lado do outro. Então, não é uma questão milenar, não é uma questão indissolúvel, como se tem. Outro discurso que se repetem é que a briga é contra sunitas e xiitas. Eu chego a rir quando eu vejo uma coisa dessa, quando eu paro para pensar na história, a guerra Irã-Iraque. Irã é um país de quase totalidade xiita e o Irã e o Iraque também tem uma maioria xiita. Só que ali havia um interesse geopolítico de hegemonia do Ocidente por conta da Revolução Iraniana que aconteceu em 1979 e foi depois do Shah Reza Pahlavi, que era aliado aos Estados Unidos, e foi posto um regime que tinha sua fundação ali em algumas coisas que lembravam o socialismo. Então, eu queria até ter mais tempo para falar de como é instrumentalizada e aproveitada essa questão do sectarismo, ou seja, sunitas e xiitas, mas eu não tenho tempo, já está muito tarde. Mas depois eu estou aberto, quem quiser conversar comigo, estou aí, Facebook, WhatsApp, que seja. Eu queria encerrar aqui minha apresentação convidando a todos a repensarem os conceitos que vocês têm sobre o Oriente Médio, seja eles quais forem. Se estão corretos ou se não estão corretos, acho que não cabe a gente julgar, porque na história a gente tem várias facetas, a gente tem várias interpretações, mas que pelo menos se vocês se posicionarem contra o Islã, se posicionarem contra o Oriente Médio, que se baseiem em alguma coisa e não apenas no senso comum. E se vocês quiserem ouvir o outro lado da história, me procurem, que eu também estou nessa pesquisa, estou nessa batalha e a gente pode se ajudar. Eu separei para o final da apresentação o exemplo de alguns muçulmanos que têm uma certa visão positiva e que se destacam dentro do que se propõe. Pode passar. Eu separei aqui Fethullah Gülen, que é um pensador turco. Eu vou deixar o Cláudio falar melhor dele. São só duas pessoas, então não vai demorar muito. Ele deixou para mim falar porque eu sou suspeito para falar de Fethullah Gülen, porque minha vida se divide em antes e depois dele. Eu conheci os trabalhos dele, as iniciativas dele aqui no Brasil em 2006 e viajei à Turquia para conhecer de perto um pouco do trabalho dele, onde na década de 70 ele é um clérigo muçulmano, né, sunita, e na Turquia na década de 70 incentivou a criação de mais escolas e mais universidades, e focou um pouco mais na educação. Ele contou isso com a ajuda de empresários, desde aqueles que doaram dinheiro, aqueles que doaram tempo, que doaram conhecimento, e a ideia dele sempre foi que nós não precisamos construir mesquitas, nós precisamos construir a educação. Então esse é o forte de um movimento que se iniciou na década de 70 na Turquia, que é intitulado Hizmet, que em turco significa serviço. Ele começou a se expandir para a Europa, para a África, para a Ásia, inclusive os Estados Unidos também, e hoje é um movimento que está em 160 países. É um movimento que vive muito bem dentro da sociedade e convive muito bem com as questões políticas. As escolas inspiradas por ele são escolas seculares, ou seja, não existe o ensino da religião dentro das escolas, e elas estão seguindo toda a legislação do país onde elas estão estabelecidas. Com o crescimento da pregação do Fethullah Gülen e um número maior de seguidores, a Turquia sentiu muito medo de que o que está por trás dele, o que pode estar sendo influenciado com um grande número de jovens que estão indo para universidades, empresários que estão construindo dormitórios e hospitais e tudo mais, empresários que estão se unindo nessa causa. E ele começou a ser perseguido. Em 99 ele foi para os Estados Unidos, onde está nesse exílio autoimposto até hoje, com 75 anos. As nossas instituições hoje em dia, tanto aqui no Brasil, elas estão também inseridas dentro dessa ideologia do movimento inspirado por ele, e nós damos continuidade a isso.
Só gostaria de finalizar dizendo que eu acho que a gente tem que realmente entender esse universo e meio que quebrar esse estranhamento com relação ao diferente e que possamos pesquisar, que possamos debater. Quem quiser um suporte maior, igual o Serdal disse, vocês podem procurar o Centro Cultural Brasil-Turquia aqui no Rio de Janeiro. Ele fica ali no Flamengo. O site é brasilturquia.com.br. Lá vocês vão ter acadêmicos especializados nessas questões internacionais, de Oriente Médio, de civilização turco-islâmica, e ele está convidando vocês para um bate-papo, para tomar um chá no CCBT e levar as questões de vocês, e estamos abertos para trabalhar sempre. Queria pedir desculpas, a gente testou a paciência de todos. Quando eu vim para cá pensando que eu tentei contextualizar ao máximo, mas falar de Islã não é uma questão muito simples, então não abordei as questões talvez que poderiam ser um pouco mais principais, mas superficialmente eu acredito que deu para todo mundo ter uma ideia. E gostaria de finalizar com uma mensagem que Fethullah Gulen disse no New York Times um pouco depois dos atentados de 11 de setembro, que um muçulmano não pode ser terrorista, um terrorista não pode ser muçulmano. E dentro de nenhuma religião existe base para o fundamentalismo e para o terrorismo. O que não se explica com o Alcorão e com a Sunna não pode ser explicado com esses atos que as pessoas têm cometido, né? Muito obrigado. Para concluir, eu tenho alguns livros aqui, a fazer um sorteio, não sei se alguém do DCE fez, mas se não fez, quem quiser, chega aqui.